Bom dia, meus queridos alunos. A gente vai dar continuidade hoje falando do pensamento medieval e vamos entrar então com Santo Agostinho. Na semana passada, nós falamos sobre Paulo de Tarso. Nós falamos que ele transformou uma seita numa religião. Essa religião que a maioria dos europeus e das Américas seguem, que seria o cristianismo. Então, foi através de Paulo de Tarso. Hoje nós vamos falar sobre Santo Agostinho. Primeiro, que Santo Agostinho vai nascer no ano em que há uma queda do Império Romano. O Império Romano, ele nasceu, ele cresceu de forma assim, ampliando seus territórios, vai se tornar um império, por isso se chama império. Mas ele depois, ele vai decrescer, né? Ele vai começar a cair até por conta das brigas que existem entre os grandes imperadores. Bem, a questão toda é que Santo Agostinho é uma pessoa inquieta. Ele tem uma ansiedade, ele busca uma verdade para nortear o caminho dele. Então, essa inquietude faz com que Santo Agostinho, que na época não era santo, era uma pessoa que a gente pode até dizer que era meio que da pá virada, né? Uma pessoa que aprontava todas, estava sempre envolvido com coisas que não eram cristãs. Ele vai começar a buscar, a preencher o vazio, a ansiedade que existe dentro dele. E nessa questão, a gente vai ver que a mãe dele, que é Mônica, uma mulher analfabeta, simplória, vai tentar estimular o Agostinho, na época, a ler a Bíblia, a seguir os caminhos cristãos. Porque vocês sabem que aí o Império Romano já tinha levantado a bandeira do cristianismo. Então, ela vai incentivar Agostinho a ter um encontro com Cristo. Bem, a questão é que Santo Agostinho, ele vai até ler a Bíblia, mas ele vai achar a Bíblia muito simplória, muito simples, não tem todo aquele perfil helenístico que ele já vinha sendo acostumado a ler, né? Então, uma elaboração literária, e ele acha aquilo tão simples, mas tão simples que ele não quer, ele diz que não vai querer esse tipo de coisa, ele relata isso à mãe, né? Deixa a mãe muito triste, mas ele fala que ele não entende a questão bíblica, é que existe um Deus no Velho Testamento e um Deus no Novo Testamento. E o Deus do Velho Testamento, ele é totalmente diferente com o Deus do Novo Testamento. É como se fosse um Deus bipolar, com uma mudança de humor muito grande. E ele ainda vai falar que ele não entende essa questão de que Deus são três em um só e um vai morrer. Ele não consegue entender. Então, por ele não conseguir suprir a sua ansiedade, ele vai se afastar totalmente desses princípios cristãos e vai falar, olha, a Bíblia não é para mim. Ele flerta com a filosofia helenística, com Cícero, né? Ele acha tudo muito bonito, as questões helenísticas da filosofia ciceriana, ele acha interessante, mas só a questão do belo também não preenche o vazio dele. Ele flerta, mas não vai preencher o vazio dele. Então, ele vai começar a buscar algumas outras coisas que venham complementar. Entenda bem o perfil de Santo Agostinho. É uma pessoa com uma ansiedade muito grande. Ele quer preencher essa ansiedade. Como ele vai preencher? A Bíblia não preencheu, Cícero não preencheu, então ele vai buscar o maniqueísmo. O maniqueísmo, que seria uma doutrina
né? Falando do bem e do mal. São coisas que já existem. E essas coisas, por existirem, para ele, assim, seria muito mais, como que eu posso dizer? Mais entendível. Só que, a princípio, ele conseguiu entender tudo isso. Mas depois ele vai começar a achar que isso não preenche também o vazio dele. Então, ele fala, o maniqueísmo, ele propõe o seguinte, que existe, de fato, né, é Fausto, vocês viram isso, né? E existe o bem, existe o mal. E esse o bem e o mal, eles, por existirem, o homem não faz nada premeditado. Nada que venha causar o pecado. O pecado, ele já existe. Então, é uma coisa que já está ali. Então, a atitude dele já é natural, o pecado. Como também as ações do bem, elas também vão acabar existindo. Olha, por um tempo, Santo Agostinho vai achar interessante. Depois, ele vai perguntar tanta coisa a Fausto, porque ele quer mais explicações do bem e do mal, da existência do homem, com esse parecer. Ele vai falar tanto a respeito disso, que Fausto vai falar assim, olha, eu não consigo preencher tudo aquilo que você precisa. O maniqueísmo, para mim, ele é muito simples. Ele está bem explicado, mas você quer algo mais. E aí, por você estar querendo algo mais, está querendo ser muito inteligente, o maniqueísmo, então, não vai preencher o seu vazio. Então, a gente vê um homem com muita ansiedade da verdade, com muita ansiedade de procurar, de fato, algo que venha preencher o vazio existente dentro dele. E você viu, até agora, que ele vai buscar com Cícero, na filosofia do belo, ele vai procurar na Bíblia e ele vai procurar agora no maniqueísmo, só que ele não vai achar. Bem, no ceticismo, ele também vai buscar o ceticismo, só que no ceticismo tudo é relativo e nada é fechado. Então, o ceticismo também é algo helenístico e vem sempre colocar as coisas em dúvida. Tudo em dúvida. O será. Esse será também não vai preencher o vazio de Santo Agostinho, que Santo Agostinho ele não quer dúvidas que levem a uma verdade provisória. Ele quer certezas. E aí ele vai ter um conflito com o ceticismo, que também é uma corrente helenística, e eles não vão conseguir explicar o que seria fé. E Santo Agostinho está buscando exatamente isso, porque ele está vendo ali um cenário sendo montado por essa religião chamada cristã. E essa religião cristã, ela tem fiéis de muita fé. Então, tem que existir uma explicação para a fé. Tem que existir uma explicação para a razão. E ele é o cara que está buscando exatamente conciliar esses dois. Bem, ele ficou sabendo que em Hipona havia um missionário chamado Bispo Ambrósio e que ele estava fazendo uma pregações, sermões, né? E ele vai ao encontro, né, dessa catedral e vai em Hipona e vai ouvir o que o Bispo Ambrósio tem a dizer. Quando ele chega lá, o bispo usa de palavras que ele começa a se debulhar em lágrimas, ele chora muito, ele fica transtornado, emocionado. Mas seria Bispo Ambrósio que havia feito isso em Santo Agostinho? Na verdade, foi Paulo, com suas epístolas, que foram usadas no sermão do Bispo Ambrósio, que fez com que Santo Agostinho viesse a refletir, a pensar,
ele olhou para dentro de si. Aí sim existe agora a filosofia. A filosofia trazida por Santo Agostinho, que com Paulo vocês viram que foram dogmas. E agora com Santo Agostinho ele transforma esses dogmas em uma filosofia, um modo de vida, através das epístolas de Paulo. Lembrando que Paulo foi a pessoa que pensou fora da caixinha judaica. Ele pensou no ao redor, ele pensou nas pessoas que estavam fora daquela convivência judaica e das suas tradições. Então ele tira algo que era para um determinado povo e transforma isso para todo mundo. E quando Santo Agostinho ele ouve a interpretação do bispo Ambrósio falando a respeito dessas questões, que são questões que trazem uma filosofia, um modo de vida diferente, aí sim o vazio de Paulo é preenchido por Cristo. É um modo de vida, uma alegria que ele teve dentro de si em encontrar a Cristo. Então ele vai ser um homem convertido, porque agora ele não está olhando só por fora, ele consegue olhar por dentro, ele consegue olhar para dentro de si. E ele traz também as questões de Platão. E essa questão de Platão, esse mundo das ideias, essas verdades imutáveis, que para Santo Agostinho, Platão era o precursor do que seria, na verdade, o Evangelho. Dessas verdades imutáveis, que elas não mudam, de tempos em tempos elas apenas permanecem, e isso vai trazer o quê? Um refrigério para a alma de Agostinho, que era uma alma inquieta. E por ele buscar todas essas soluções, é que a gente vai ver que Santo Agostinho vai se tornar um homem segundo o coração de Deus, buscando a verdade dentro da explicação divina. Então, ele vai começar a filosofar. Então, Platão e o neoplatonismo são coisas pertinentes que, para Santo Agostinho, já estava dentro da evangelização cristã, né? Tanto com Platão como com Plotino. Então, para ele, estava tudo agora explicado. O que seria, então, o filosofar na fé? Seria aquela substância da nossa vida e do pensamento. Seria agora uma filosofia cristã. Aquela coisa, não é aquela coisa do não pode, né? Embora a gente esteja entrando na Idade Média, não é a questão do não pode. É muito além disso. É a questão da reflexão, onde o seu líder é Jesus Cristo. E ele vai, através de Paulo, quando Paulo fala, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo, ou seja, Paulo chegou num nível de filosofia tão grande, mas tão grande, que ele não fala assim, imitem Jesus. Ele fala assim, me imitem, porque vocês me imitando, vocês estão alcançando Cristo. Então, Santo Agostinho, ele quer isso, é a filosofia de vida, é se colocar no lugar do outro, é parar e pensar. Será que Jesus faria isso no meu lugar? O que faria Jesus? Será que ele teria essas ações? Entende que a filosofia de Cristo é o amor. E é o amor incondicional. Isso tudo vai atrair Santo Agostinho, porque justamente na epístola de Paulo, Paulo usa
um vocabulário mais rebuscado. Lembrem-se que na aula passada eu havia falado sobre isso. Paulo é um cidadão grego, porque ele era de Tarso, uma cidade que era uma cidade grega. Ele era um cidadão romano e ele era judeu. Então, era uma pessoa que tinha um vocabulário rebuscado. E quando Santo Agostinho se depara com isso, ele fica maravilhado. E agora ele transforma aqueles dogmas em uma filosofia de vida, uma filosofia cristã. E ele vai falar: creio para entender e entendo para crer. Então, tudo ele pensa na sua crença, na sua fé. Algo primordial de Santo Agostinho é a crença, é a fé. E essa fé ele não abre mão. Então, ele vai pensar que existe sim um homem concreto, mas não aquele homem universal que Sócrates falava, do homem universal. Ele vai pensar no homem concreto como um indivíduo, um homem que tem suas ansiedades, suas tristezas, suas alegrias, suas ansiedades, e que está buscando algo mais. E que tem um problema, que todo homem tem um problema. E que esse problema pode ser solucionado através da filosofia cristã. Quando você deixa o seu eu e completa este ego que existe dentro de você com o preenchimento da graça divina de Cristo. Então, ele vai dividir o homem também numa trindade. O homem, ele é corpo, ele é alma, ele é Deus. Ele não diz que o homem é Deus, mas quando a alma se preenche com Deus, preencheu o vazio. Então, o homem em si é uma trindade. Essas são questões de Santo Agostinho. Você ficou conhecendo agora um pouquinho sobre ele, né? Tem muita coisa ainda, tem a cidade de Deus, a cidade dos homens, mas eu vou falar sobre isso na próxima aula, quando eu introduzir São Tomás de Aquino, que é uma outra pessoa que vai buscar a presença de Deus e vai encontrar e preencher esse vazio todo através da vida cristã. Então, nós estamos na segunda parte, essa aula ainda vai ter a terceira parte. É interessante a gente lembrar da aula passada, né? Recapitulando uma coisa com a outra. Tá bom? Nós vamos parar por aqui. Estudem, continuem se cuidando direitinho. Eu estou com saudade de vocês e espero que todos estejam bem. Um beijo no coração de vocês e até semana que vem.